paz do Senhor Jesus Cristo, seja muito bem-vindo ao nosso canal Escola Bíblica. Eu sou o seu irmão, o presbítero Carlos Henrique, e venho através deste lhe oferecer um áudio da Escola Bíblica Dominical. Eu vou estar lendo a revista CPAD do primeiro trimestre de 2021, cujo tema é o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Às vezes você não tem tempo de estar lendo a revistinha, então através do nosso canal você pode estar ouvindo aí a leitura de toda a lição. Se você está aqui pela primeira vez em nosso canal, seja um inscrito, ative também o sininho para que toda semana você possa estar recebendo em primeira mão as lições bíblicas quando estamos postando aqui em nosso canal. Tanto as lições bíblicas comentadas, quanto o áudio do livro de apoio e também o áudio da lição de cada revista da CPAD. Então, nesta oportunidade, nós vamos comentar a lição de número 6, Santificação, comprometidos com a ética do Espírito. Textual: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Verdade prática: santificação é especialidade do Espírito Santo. Ela é instantânea e ao mesmo tempo progressiva, pois acompanha o crescimento espiritual do crente. A leitura bíblica em classe se encontra em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 13 ao 23. Portanto, cingindo os vossos lombos com o entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus, purificando a vossa alma na obediência à verdade, para a caridade fraternal, não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro, sendo de novo gerado, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Interagindo com o professor. O tema da santificação, infelizmente, muitas vezes é desenvolvido numa perspectiva negativa e perde-se a glória e a beleza que o assunto reflete. É preciso enfatizar que a vida de santidade está amparada na glória de Deus. O Deus Santo nos separou, nos tomou para Ele. Não há outra opção. Não podemos dividir sua glória, pois Ele não a dá a outrem. Assim, a santidade é a capacidade de viver aqui na terra de modo que enalteça o nosso Deus. Quem experimenta verdadeiramente o novo nascimento não se contenta em viver de maneira menos elevada do que preceitua o Santo Evangelho. Fomos chamados para ser embaixadores do reino de Deus. Representamos um reino glorioso, majestoso e amoroso. Não há como desejar nada inferior a isso.
O ponto central é preciso ter uma vida santa, estar comprometido com a ética do Espírito. Introdução. Deus é absolutamente santo. Sua santidade é infinita e inagualável. Ele é santo em si mesmo, em sua essência e natureza. Sua vontade é que os crentes reflitam esse caráter de santificação no seu modo de vida. Vamos estudar então o que é ser santo e a necessidade de se ter uma vida santa. Tópico 1. A santificação no Antigo Testamento. A santidade de Deus se originou nele mesmo. Ela é a plenitude gloriosa de sua excelência moral. Essa verdade é revelada desde o Antigo Testamento. Deus exige santidade de seu povo porque ele é santo. Os antigos hebreus levavam a santidade a sério. Número 1. A santificação. A ideia predominante de santificação ou santidade no Antigo Testamento é de separação tanto de pessoas como de lugares e coisas para o serviço sagrado. Separar alguém daquilo que é comum ou imundo, para fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo. Levítico 10:10. O profano é alguém que se mostra indiferente no que diz respeito ao sagrado. O verbo hebraico kadash, ser santo, ser santificado, santificar, ser posto à parte, é mais usado no Antigo Testamento. Aparece 830 vezes, incluindo seus derivados, e cuja ideia central é separar do uso comum para o serviço de Deus, consagrar. 1 Samuel 7:1. Número 2. A consagração. O termo consagrar significa investidura de funções sagradas. Em outras palavras, é dedicar-se ao serviço de Deus. E isso pode ser pessoas, coisas ou possessões. Consagração e santificação são termos distintos, mas podem significar a mesma coisa dependendo do contexto. Que façam vertes a Arão para santificá-lo. Êxodo 28:3. Ou que façam vertes para Arão para consagrá-lo. Nova Almeida atualizada. O verbo hebraico para consagrar é o mesmo para santificar, ser santo. Trata-se de uma exigência justa e necessária para os sacerdotes levitas e para o tabernáculo com todos os seus utensílios, pois se baseiam na santidade de um Deus santo. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Número 3. A purificação. O termo taor, puro, limpo, derivado do verbo taer, ser limpo, puro, e kadosh, santo, do verbo kadash, pertence ao mesmo campo semântico. Ambos se aplicam à santidade de Deus, como também às pessoas que se aproximam dele e se purificam de toda sorte de pecado e idolatria. O termo grego equivalente a taer na Septuaginta é catarizo, tornar limpo, limpar, purificar. E a kadash é agiazo, santificar, consagrar. O adjetivo ágios, santo, traduz 20 palavras hebraicas do Antigo Testamento como kadash, kadosh e kodesh, entre outras. São termos frequentes e importantes no Novo Testamento. Subsídio didático pedagógico. Complemento. Reflita com a classe o que conversamos na interação acima. A santidade revela a plenitude gloriosa da excelência moral de Deus, e por isso ela é elevada. O fracasso de muitos em vivê-la não altera em nada o santo ideal de Deus para o homem, que é a sua imagem e semelhança. Neste sentido, mostre a beleza de santidade, o valor elevado de representar o reino de Deus com coerência e sinceridade de coração. O ideal santo está em Deus, não no homem. Ainda temos o Espírito Santo como a fonte de toda a santidade, que nos ajuda a manifestar o caráter de Cristo. Apresente este santo ideal à sua classe e ore com ela, a fim de que o Santo Espírito esclareça
o padrão bíblico de uma vida santa. Tópico 2. A santificação no Novo Testamento. Santificação, santidade e seus cognatos são termos comuns no Antigo Testamento e no Novo, e trazem o mesmo conceito. Na Nova Aliança, santificação é a semelhança do caráter de Cristo e o efeito real da salvação na vida cristã. Número 1. Uma obra trindade. O Novo Testamento torna explícito o que antes estava implícito no Antigo, e isso diz respeito também à obra salvífica do Deus Trino. A fé cristã confessa a existência de um único Deus, que subsiste eternamente em três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, iguais em poder, glória e majestade, de modo que a obra da santificação, um atributo divino, é realizada pela unidade na Trindade, como pela Trindade na unidade. São as três pessoas atuando na obra da redenção. Número 2. Natureza da santificação. Não há no Novo Testamento ritual de purificação cerimonial ou legal de santificação, diferentemente da realidade do sistema mosaico. A santificação pode ocorrer de maneira instantânea, isso quando o pecador recebe a salvação em Jesus pela fé. Ela é chamada teologicamente de santificação posicional. Refere à mudança da posição do pecador para a santificação. Isso é obra do Espírito Santo que passa a habitar no interior do crente. Número 3. Uma necessidade. A nova vida em Cristo é o novo nascimento. Ao nascer, a criança continua o seu crescimento físico e mental, e isso se aplica também à vida espiritual. Apesar de a santificação ser instantânea, ela é ao mesmo tempo progressiva. A salvação em Cristo é acompanhada da santificação, e o seu agente ativo é o Espírito Santo. A vida cristã é uma carreira. Assim, é a santificação progressiva que nos torna mais semelhantes a Cristo. Não se trata de um tema secundário, pois sem ela ninguém verá o Senhor. Subsídio apologético. A santificação é o processo mediante o qual Deus está purificando o mundo e os seus habitantes. Seu alvo derradeiro é que tudo, tanto as coisas animadas quanto as inanimadas, seja purificado de qualquer mancha de pecado ou de impureza. Com essa finalidade, ele tem proporcionado os meios de salvação, mediante Jesus Cristo. E no fim dos tempos, ele pretende consignar ao fogo tudo quanto não pode ou não quer ser purificado. Tópico 3. A santificação aplicada ao crente. O Espírito Santo é a fonte de santidade e o Senhor o seu padrão. Todos os crentes desejam se parecer com Jesus e viver de maneira a agradar a Deus. A santificação do crente é obra do Deus Trino. Número 1. A comunidade de Jesus. As epístolas do Novo Testamento visam fortalecer as igrejas e exortá-las a uma vida santa diante de Deus e da sociedade. O texto 1 Pedro 1, do 13 ao 16, não é diferente. O status de Israel como propriedade peculiar de Deus, reino de sacerdotes e nação santa, é revigorado na igreja. O ensino petrino mostra que o estilo de vida dos crentes revela o caráter de Cristo. Aqueles irmãos que viveram do paganismo são agora norteados pelo Espírito Santo, que vive neles, e por isso renunciaram às práticas dos gentios. Número 2. Uma vida santificada. Somos santificados pela palavra, pelo sangue e pelo Espírito. Podemos afirmar com Donald J. que a santificação é a semelhança do caráter de Cristo. É o efeito real da salvação através do qual a própria vida de Cristo
permanece para sempre na vida e no caráter do crente. Isso está muito longe de violência doméstica, mentiras, palavrões, intrigas e mexericos. Uma vida de santidade e cheia do Espírito mantém distância dessas coisas. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos 8:9. Deus é santo por si, e isso exige santidade do seu povo. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santo, porque eu sou santo. Número 3. O que é ética? A ética é o estudo da conduta. O termo vem da palavra grega ethos, hábito, costume, que aparece somente uma vez no Novo Testamento, no plural, em um provérbio popular usado pelo apóstolo Paulo. As más conversações corrompem os bons costumes. A ética cristã é um estudo sistemático sobre os princípios e as práticas do que é certo e errado à luz das Escrituras Sagradas. Trata-se da parte da teologia que estuda o padrão de conduta conforme a vontade de Deus. O fruto do Espírito tem implicações éticas, e tal prática precisa ser treinada e se tornar hábito. Isso agrada a Deus e às pessoas, e por meio de nossa conduta, até os incrédulos glorificam a Deus. Conclusão. Sobre a santificação, precisamos saber o significado, a sua importância e a sua necessidade. Isso evita confundir a santificação com regras externas típicas de religiões legalistas. A santificação é a marca de uma vida na plenitude do Espírito. A respeito de santificação, comprometidos com a ética do Espírito, responda: qual é a ideia predominante de santidade ou santificação no Antigo Testamento? A ideia predominante de santificação ou santidade no Antigo Testamento é de separação tanto de pessoas como de lugares e coisas para o serviço sagrado. O que é santificação posicional? A santificação que ocorre de maneira instantânea. Isso quando o pecador recebe a salvação em Jesus pela fé. O que é santificação progressiva? Ao nascer a criança, continua o seu crescimento físico e mental. E isso se aplica também à vida espiritual. É o mesmo processo que ocorre no desenvolvimento do caráter do crente. Por que Deus exige santidade do seu povo? Deus é santo e por isso exige santidade do seu povo. O que é ética cristã? A ética cristã é um estudo sistemático sobre os princípios e as práticas do que é certo e errado à luz das Escrituras Sagradas. Trata-se da parte da teologia que estuda o padrão de conduta conforme a vontade de Deus. Romanos, capítulo 12, versículo 1 ao 2. Deus abençoe a você e a sua família. Se inscreva em nosso canal. Não se esqueça de deixar o seu like, o seu joinha, se você gostou. E que Deus continue os abençoando.